Dom não existe. Mas você deve estar pensando agora, como não? Já vi várias crianças mais novas que eu com um potencial absurdo em desenho, em canto, e na minha época eu também não tinha esse potencial. Você até pode ter visto, mas tem uma diferença dessa criança pra você. Nesses dias eu vi uma história de uma criança que, quando mais nova, tinha o sonho de desenhar. Ele fazia várias artes coloridas muito bonitas, porém, um certo dia na escola, ele viu um menino que basicamente tinha feito um desenho super lindo. E a maioria das crianças, até a professora, focaram-se nesse aluno que tinha feito talvez um desenho um pouco mais bem feito, né, um pouco mais cirúrgico, podemos dizer assim, do que o que essa criança tinha feito, que era um desenho mais colorido, um pouco mais expressivo, algo que demonstrava mais o seu jeito de desenhar. E isso entrou na cabeça dessa criança. Ele ficou focado meio que a vida dele toda em volta desse desenho, desse menino, tentando encontrar uma forma de chegar nesse desenho, tentando encontrar um jeito de entender e como fazer um desenho muito próximo do dele. Estudou, entrou numa faculdade de artes e tentou um dia chegar num torneio, numa premiação que teve, para poder conseguir ser como se fosse o melhor artista ali daquela premiação em si. E nesse dia ele viu como jurado essa criança, esse menino que também tinha feito essa arte quando ele era criança, né? Na época de escola dele. Ele era o júri desse local. E nesse momento, essa criança meio que desabou. Ele percebeu que tudo que ele fez nesses anos todos esses anos focado nesse desenho, não era nada. Porque, aparentemente, o moleque que fez um desenho melhor que o dele estava num posto mais acima do dele. Ele pode até ter ganhado o reconhecimento dele e de todo mundo, mas o que custou na cabeça dele? Nesse dia, ele chegou em casa com um prêmio, porém ele desabou, quebrou, não sabia o que fazer. Mas, ao longo que ele tentava se reencontrar, tentava se reerguer como um artista, ele percebeu que ele tinha deixado de lado o que ele realmente gostava na arte, o que ele se sentia bem fazendo. Então ele voltou a ser aquele artista feliz, aquela pessoa que gostava de desenhar, gostava de pintar algo que representava ele mesmo, algo que motivava ele a pintar. E nesse vídeo eu venho aqui e vou explicar pra você que dom não existe. Isso tudo é só fruto da sua cabeça, ou talvez de outras pessoas que não entendem muito bem como funciona esse nosso meio artístico. Fala pessoal, aqui quem fala com o Guja, e hoje eu vou tentar explicar pra vocês como funciona esses dilemas que as pessoas acham, né, que existem nesse modelo novo de vídeo que eu vou tentar trazer aqui pro canal. Mas, sem mais demoras aqui, vamos continuar com o vídeo. E como eu disse anteriormente, motivação é algo que diferencia esse tópico. O que acontece? Quando você é criança, você tem vários gostos, várias motivações diferentes, né? Dependendo de cada criação, você tem uma escolha que você faz quando é criança, né? Não uma escolha certeira, mas algo que te chama a atenção nesse meio, né? Eu, como exemplo, gostava muito de ver desenho, né? Eu acho que toda criança também gostava, mas eu gostava de desenhar. Eu assistia muito Arte Ataque. Então, eu fazia muitos desenhos, muitas construções manuais, né? Esses artesanais, esses DIYs que hoje em dia tem aí no YouTube. Eu sempre ia no armarinho aqui de casa, aqui de perto de casa, e comprava vários materiais, cartolina e várias coisas para fazer o que o Arte Attack da semana, não, do dia no caso, tinha me mostrado como fazer. E eu sempre gostei disso, sempre gostei de desenho, sempre gostei de Ben 10, a Mansão Foster, gostava também muito de Michael Jackson, então tipo, artistas, né, Motoqueiro Fantasma, eu gostava muito desses filmes, músicas, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de representar isso no papel. Obviamente, como todas as crianças, a gente não faz tudo certo. A gente vai copiar, a gente vai tentar entender como funciona e a gente vai começar com os desenhos muito feios, entendeu? Mas, ao longo que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Como, na minha época, já tinha computador, né? Eu já tinha meu computador lá por meus 8, 9 anos. Eu já tinha um computadorzinho que acessava a internet. Então eu começava a... Já existia o YouTube e eu procurava no YouTube como desenhar, sei lá, o Good of War, né? Eu tenho o meu caderno ali dentro, né? Dos meus desenhos antigos. Então dá pra ver todos os personagens. Eu acho que, se eu não me engano, meu primeiro personagem que eu fiz foi o Naruto. Copiando, né? Com base de um desenho explicando como desenhar o Naruto. Então eu tinha a motivação de ir atrás e tentar entender como funcionava a estrutura de um personagem, de um desenho, e eu me interessava nisso. Você pode ter se interessado por futebol, por
jogo, por outros tipos de coisa. Eu também gostava de jogar, eu também gostava de sair na rua pra jogar, brincar com os meus amigos. Mas cada uma dessas crianças que eu tenho que dizer aqui, elas focam em algo em específico. Eu foquei em desenho. Talvez as pessoas que não consigam desenhar hoje em dia não tenham focado, talvez tenham desanimado, tentado fazer desenhos antigamente, visto que talvez outra pessoa fez melhor ou ela não conseguiu, se frustrou e não continuou tentando. Então, eu acho que uma diferença muito grande de quem consegue fazer desenho hoje em dia e quem não consegue, ou que largou de lado, né, deixou de mão, foi, eu acho que é esse, a motivação de você tentar falar assim, não, eu quero fazer, ficou ruim, eu vou fazer outro pra tentar entender como funciona, tá ligado? Crianças, eu sei que ela não tem esse pensamento, mas é meio que algo que, é algo intrínseco, né, que eu gostava muito de botar pra fora algo, né, num papel que eu via que eu conseguia fazer algo ali, mesmo que todo torto, porque na época pra mim não estava, eu tinha um rumo ali, né? Eu gostava de fazer esse desenho, então eu continuei. Tem pessoas que não continuam. E esse é o ponto que eu tô querendo deixar aqui. Algumas crianças desistem porque acham que não são o suficiente. E talvez por criação ou pelo meio de você estar na escola, algo do tipo, talvez outras pessoas falam que você não desenha tão bem, que não seja algo. Você possa não achar bom o suficiente o seu desenho, sabe? E você para de desenhar. E isso acontece, é normal com todo mundo. Cada uma das pessoas escolhe os seus caminhos. Eu escolhi o desenho, outras pessoas podem ter escolhido outros. Assim como pessoas que gostavam de cantar, ouvir música quando era criança, se aperfeiçoaram e continuaram nesse meio até melhorar. E uma coisa que ajuda muito, muito mesmo, é os pais motivarem essa criança, né? Botarem ela num curso, botarem ela em algum local que ela possa se desenvolver artisticamente nesse meio. E não é porque hoje em dia você possa ser um adulto que fala, eu não consigo desenhar, mas essa criança consegue, então ela tem um dom. Ela não tem um dom. É porque ela tá fazendo algo que ela gosta de fazer. Isso é um ponto muito importante nesse vídeo. As pessoas fazem algo que elas gostam de fazer. Trabalho para uma criança não é algo que ela cogita isso. Ela faz porque ela gosta. Eu tô trabalhando no meio de desenho hoje, no meio artístico hoje, porque eu gostava de desenhar quando eu era criança e eu levei isso pra minha vida adulta. Então eu fiz algo, né, eu transformei em trabalho algo que eu gostava de fazer. Então muitas pessoas, quando crescem, elas podem não gostar de muitas coisas. No caso, elas tentem fazer algo e não consigam fazer esse algo e tentam focar algo mais manual, algo que elas sabem fazer e isso torna-se o trabalho delas. E talvez tenha muitas, no caso, tem muitas pessoas hoje em dia que falam: eu não gosto de trabalhar, não, eu não gosto do meu trabalho, eu odeio meu trabalho por inúmeros fatores e acham que estão no lugar errado, né, no trabalho errado, que talvez elas não gostem, só tipo, trabalho, você faz porque você não gosta, tem que fazer o trabalho. Entendeu? Tem gente que gosta de fazer o que faz, sabe? Obviamente que tudo que você faz em excesso, uma hora tu cansa. Realmente se eu desenhar horas e horas e horas, eu não vou mais querer desenhar. Não vou mais querer pegar no meu, né, minha caneta aqui, minha mesa, e não vou mais querer. Por motivos de vários, né? Eu posso estar com o pulso doendo, posso estar com meu olho cansado de ficar na frente do computador o dia todo. Inúmeros fatores. Eu não vou estar trabalhando e nossa, eu vou fazer o que pro meu descanso? Desenhar, tá ligado? Eu tô animando o dia todo. O que eu vou fazer no meu descanso? Animar mais um pouco. Não. O ideal é sempre você ter um hobby à parte, sabe? Então, hoje em dia, quem transforma o desenho em trabalho, ou o canto, sabe? O teatro em trabalho, elas não vão fazer isso nas suas áreas livres. Até podem fazer em um momento de descanso, um pouco mais tranquilos pra ela. Não algo que force ela a ser excelente, excepcional no que ela faça, sabe? Eu tenho, obviamente, vários desenhos, vários sketches meus que eu faço sem ser por trabalho, sem ser pra postar na rede social, é só porque eu gosto, sabe? Mas se atente-se nisso. Nem tudo que você faz tem que se tornar o seu trabalho. Você pode fazer porque você possa gostar, sabe?
Fala, gente, parando aqui rapidinho, só poder avisar que agora aqui na descrição tem o link da mentoria. Serão 3 aulas, porém, a primeira que você marcar vai sair por R$ 25 ela. Cada aula vai ter no máximo de 30 a 60 minutos. Na primeira aula eu vou chegar, eu vou ver o que você está precisando e eu vou fazer um direcionamento específico para você. E as próximas aulas, se você realmente quiser fazer e você tiver gostado dessa primeira aula, você vai pagar R$ 20 por cada aula. No total, se você optar por fazer as 3 aulas, vai sair no máximo R$ 65. Vão ser aulas focadas para você. Eu vou fazer mini aulas e alguns desafios para você fazer ao longo da semana. Então eu vou estar montando um passo a passo individual para cada um de vocês no que vocês sentirem com dificuldade. Isso voltado para o desenho. Então aproveita que nessas primeiras aulas eu vou estar dando esse desconto para vocês. E nas próximas aulas, né, para os próximos alunos, vai ficar um pouco mais caro. Mas nesse começo, né, como um teste que eu vou estar fazendo com vocês, eu vou cobrar só R$ 65 por 3 aulas. Então clica aí na descrição e vamos dar um up na sua arte. Vamos lá pro vídeo. E não é porque um adulto hoje em dia fala que você tem um dom quando você é criança, que você tem que levar isso como algo que, né, que vai subir o seu ego, vai inflar o seu ego e você vai parar de estudar. Não, a gente tá aqui porque a gente gosta de fazer, a gente estuda isso ao máximo. A gente faz isso ser algo que a gente gosta de ver na folha, né, no papel ou algo do tipo. Nossa motivação de encontrar esse meio de transportar o que a gente está vendo ou o que a gente está pensando pro papel é o que faz a gente ficar melhor. A gente vê que talvez nossos desenhos não estão tão bons, então a gente tem que estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa, para poder melhorar a nossa arte. E isso que motiva a gente a melhorar nesse desenho. Você hoje em dia pode ver um colega seu de infância que desenhava naquela época, e você lembra que o seu colega desenhava legal naquela época. Porque a sua imagem, né, sua mente relembra não do perfeito, mas de que ele sabia fazer algo melhor que talvez você. E hoje em dia, essa pessoa pode ter focado a vida dela toda, enchido de curso, feito 300 milhões de vezes o mesmo desenho, vários desenhos, estudado e aprendido, e você vai ver o desenho dela hoje em dia, e você fala, nossa, essa pessoa tem um dom, realmente, desde aquela época ela não tem um dom. Você não viu essa parte da vida dela, sabe? Ela estudou ao máximo para tentar chegar nesse nível. E esse é um dos motivos das pessoas perguntarem, mas por que eles têm o dom, né? Por que eu não tenho? Esse é o fator. A maioria das pessoas continuaram estudando e dando o seu melhor ao máximo dos dias. Todo dia ela estava estudando lá, melhorando, se aperfeiçoando. E isso é muito, muito ruim de você falar para uma pessoa que não faz isso porque você não tem um dom. Para de cantar porque você não tem um dom. Você não tem o dom da dublagem, então não vai dublar. Cara, você mata uma criança, você mata o sonho da criança falando isso. Sério mesmo. Porque você vai desmotivar a criança, você vai desmotivar o sonho dela, sabe? Mesmo que ela não faça isso quando ela for crescer, mesmo que ela não vire um puta de um artista famoso, puta de um cantor, você vai quebrar o sonho dessa criança e ela vai desistir. Então, tipo assim, o que ela poderia ser no futuro, ela não vai ser, sabe? Então esse é um dos motivos. Então, por favor, não faça isso com os seus filhos ou com outras pessoas, sabe? Outras crianças. O meio artístico, ele tem meio que as mesmas coisas, né? Vai muito meio agora, meio que embolou, mas... Meio de novo, meu Deus do céu. O meio artístico, ele é igual a outro tipo de trabalho, né? O trabalho artístico é igual aos outros trabalhos. Você fala, a pessoa é competente em tal profissão. E por que quando a pessoa faz algo que ela se orgulha, como um desenho, como uma dublagem, um canto, né, tocar alguma coisa, uma guitarra ou um violão, seja dom. Por quê? Porque ela também não é competente, porque ela não é esforçada como outros empregos ou outras profissões, sabe? A gente confunde muito a pessoa ter dom, talento, essas coisas, com ela ser esforçada. A pessoa, ela suou pra ter isso. Ela estudou, ela passou tempo estudando pra conseguir fazer aquilo. Que nem pessoas estudando pra concurso público ou pra poder passar em algum local. Elas estudaram pra ter esse ponto da vida delas. E você não viu. Por quê? Porque você estava focado no seu objetivo também. Então, esse é um dos motivos que mais me deixa... E vocês podem vir e falar, tal pessoa tem mais facilidade.
ela, desde pequena, né, aprendeu ali. Desde pequena, ela tem mais facilidade ao desenho. Eu não tinha essa facilidade. Ok, algumas crianças podem nascer com uma facilidade um pouco mais desenvolvidas, porque elas buscam isso, que nem eu disse antes. Desde a infância, a pessoa tá ali. Outra criança podia ter um pouco mais de facilidade do que você na hora de desenhar. Mas o que determinou o caminho dessa criança foi ela gostar e se esforçar nesse meio. O esforço é algo que tá presente na vida dessas crianças, sabe? Eu acho que o big ponto aqui desse vídeo é a criança gostar. É você gostar de fazer o que você faz. Então, por que o dom não existe? Por quê? Você agora como adulto, se você quiser e gostar de desenhar, você pode. Você pode começar a aprender, entendeu? É só você ser esforçado e tentar aprender algo que você gosta. Então, não trate isso como trabalho, não trate isso como algo que vai te trazer lucro, sabe? Se você tá num emprego hoje em dia, continue o seu emprego, obviamente, não vou falar pra você sair do seu emprego e largar tudo pro alto. Não, pega essa motivação, né, e transforma no seu hobby. De vez em quando tiver em casa sem fazer nada pra fazer, pega, abre um vídeo no YouTube, né, abre umas imagens, umas fotos assim, né, um estudo de still life, né, pra começar a aprender como funciona uma estrutura de algo e vai estudando, tenha tempo pra fazer isso, trate isso como seu hobby, algo que você gosta de fazer no seu tempo livre. Porque eu tenho certeza que se você dedicar o tempo e esforço em algo que você gosta, você vai ter o mesmo resultado do que outras pessoas. Obviamente, você não vai comparar, não se compare, né? Não se compare com uma pessoa que desenha há 30 anos. Porque, obviamente, você não desenha há 30 anos, então você não tem todos os ensinamentos e estudos que essa pessoa tem. Então, se uma criança, né, se talvez seu filho, ou um primo seu, né, uma pessoa que você vê que realmente gosta de desenho, ela tenha, né, essa vontade de querer aprender mais, tenta colocar ela num curso, motiva essa criança, faça ela correr atrás desse meio, estimule ela nessa vontade que ela tem, né? Apoie, não deixe ela de lado ou bote ela pé abaixo. Se ela tá gostando de desenhar, você vê que ela tem essa vontade, né, de aprender, coloca ela num curso online, talvez. Se tem um curso presencial, também é bom, porque ela tá sempre ali junto com outras pessoas, uma se motivando em volta da outra, vai ter um professor mais presente, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que motivar essas pessoas a correr atrás dos sonhos delas, porque você só falar que ela tem o dom, isso pode gerar algo na cabeça dessa criança pro bem ou pro mal, sabe? Você falar que alguém tem dom é jogar todo o esforço que essa pessoa teve nesses anos todos pra aprender tudo que ela aprendeu no lixo. Você vai estar negando todos os estudos que essa pessoa teve só porque ela teve um dom, sei lá, divino. Que ela nasceu com aquilo ali predestinadamente pra ela, sabe? E você vai estar, tipo, meio que desmerecendo outras pessoas, falando que outras pessoas não nasceram com esse dom. Só ela, sabe? Ela, especificamente, com outras pessoas no mundo, nasceram com esse dom. Então, eu acho que isso não se engloba tanto em desenho, mas se engloba todo no meio artístico, sabe? No meio de canto, no meio de dublagem. As pessoas, elas se dedicam desde criança a aprender algo que elas gostam. Não nasceu e é isso. Eu sou o maior desenhista do mundo, eu sou o Picasso, eu sou o Da Vinci aí novo, né? Então é meio que isso, sabe? Eu acho que dessa forma fica mais nítido pra vocês perceberem que realmente não existe, é só algo que né, esforço. Então eu acho que no fim não importa se você nasceu com algo especial, sabe? Se é sobre permitir você continuar aprendendo e explorando o que você ama. Cada teste que você testa hoje é dedicado ao resultado que você escolheu, né, no seu caminho. É algo que você se dedicou e demandou tempo para isso. Não é simplesmente um presente um presente mágico que alguém te deu. Então, se você realmente gosta de desenhar, não importa se você começou anos ou agora. Então, eu acho que o que vai te levar mais longe nisso é a prática e a paixão que você realmente demanda e você vai colocar nisso, sabe? Todos os dias, demandando o tempo e a paixão que você tem por esse tipo de hobby, né? Então, vamos lá, vamos começar a parar de se comparar com as outras pessoas e começar a agir e colocar isso no papel pra hoje. E vamos deixar o progresso falar por você. E dá-lhe minha cachorra latindo. Au, 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 au.
Au, 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 au. Agora me conta aqui nos comentários se você realmente acredita que dom existe ou se é tudo treino mesmo e tudo que eu acabei de falar foi pé nada. Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo que eu vou ler cada comentário. E se você chegou até aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela. Desse lado aqui, eu vou deixar como você desenhar melhor. Eu peguei todos os meus 10 anos mais de 10 anos aí de caminhada no desenho e compilei ele no máximo aí em 6 minutinhos. Tá muito legal, tá muito divertido de assistir ele, tá? Tá rapidinho, pô, rapidinho. E tem esse aqui, que é o último vídeo do canal de como melhorar sua line art, tá? Tá muito bom esse vídeo, tá muito certinho aqui e eu espero que vocês gostem. Até mais, gente. Um beijo aí pra vocês. Valeu, falou e fui! Tira o leite, tira o leite. Minha cachorra não para de latir até agora. Cala a boca!